E aí galera do primeiro ano, tranquilo? É o seguinte, nós vamos ter avaliação, não é isso? De filosofia. E na avaliação de filosofia nós vamos ter 4 capítulos. Esses 4 capítulos eu vou falar com vocês numa aula revisão, porque aqui eu vou passar uma pincelada rápida disso daqui, né? Bem rápido, bem tranquilo. Até porque eu tenho uma crítica a fazer. Esses vídeos aqui, a última vez que eu vi ali tinha pouquíssima visualização, ou seja, a turma, nem todo mundo da turma nem olhou o conteúdo. Então não vale a pena a gente fazer uma explicação esmiuçada aqui e tal, sendo que não está tendo um bom aproveitamento. Então eu vou fazer uma breve leitura disso aqui, que é o seguinte. Os capítulos que nós vamos ter de filosofia para o primeiro ano, capítulo 4, 5, 6 e 7, que é o que? Dever, valor e liberdade. Isso aí foi aquele conteúdo antes, lá no finalzinho, antes de ter a quarentena, que a gente concluiu no primeiro estudo dirigido. O ser humano como ser racional, o ser humano como ser de várias facetas e o ser humano como indivíduo e ser social. Esses daí são do capítulo 4 ao capítulo 7 que nós vamos ter na avaliação, tudo bem? Tem esse vídeo aqui para ajudar, para servir como alguma orientaçãozinha bem rápida, mas o foco mesmo é a videoaula, tá bom? Que nós vamos ter, a live e tal. Isso daí vai ser a parte que vocês têm que levar suas dúvidas para a gente fazer uma discussão. E é o seguinte, o ser humano, né? Então, nós temos aí um conceito que é um conceito moral e ético. No capítulo 4 vai estar muito voltado para o pensamento de Immanuel Kant, a consciência do dever, o imperativo categórico. No primeiro estudo dirigido eu cobrei de vocês para definir o que é um valor, o que é um juízo, o que é um juízo de fato e um juízo de valor, tá bom? Então, nós sempre vamos ter nossa sociedade baseada em alguns dos nossos valores, algumas concepções. Isso vai nos nortear a fazer alguns juízos, ou seja, interpretar algumas coisas, alguns acontecimentos. E esse juízo pode ser uma interpretação de fato ou pode ser uma interpretação com base nos valores. Então nós podemos falar que está chovendo, isso é um juízo de fato, né? E agora eu posso basear com meus valores e dizer a chuva é uma bênção. Estou usando um juízo de valor. Não quer dizer que a chuva é uma bênção mesmo. Ou então a chuva é um castigo, porque está chovendo muito, essa chuva acabou com a rua, destruiu tudo, a plantação e tal. É um juízo também de valor. A chuva, ela só choveu. Umidade, calor, umidade, concentração, faz com que vai realmente ter uma chuva para fazer um controle, uma regulação da temperatura. E isso daí acontece mais no verão, porque é mais úmido e é mais quente. No inverno não temos tanto assim. É simples. Mas aí nós vamos ter, com base do juízo de valor, fazer uma série de interpretações com relações a muitas pessoas, a muitos costumes. Mas aí, para Immanuel Kant, a necessidade do ser humano é se basear com um foco racional. Esse foco racional é olhar os valores morais de uma sociedade éticos e ir com racionalidade tentar fazer da forma que é certa. Se isso vale para todo mundo, é um imperativo categórico. Se isso vale só para um grupo, é um imperativo hipotético. Por exemplo, eu tenho um grupo que é o grupo de estudantes. Esses estudantes eles precisam estudar para passar de ano. Isso é um imperativo hipotético. Só precisa estudar quem é estudante. Então quem ouvir isso não é estudante não tem essa necessidade, essa obrigatoriedade. Aí eu posso dizer que a mentira ela é prejudicial à sociedade, a corrupção é prejudicial à sociedade, que todos nós devemos ser pessoas com uma conduta moral e ética, e isso daí vale para todo mundo. Se vale para todo mundo, isso daí é um imperativo categórico, ou seja, meio que uma coisa que todos deveriam fazer. Não tem uma mediação, meio termo para Immanuel Kant. Então, se corrupção é um negócio errado, por que vai valer em alguma determinada situação? Sabe? Se eu condeno que os outros é corrupto, por que eu tenho que proteger meu filho que é corrupto, que faz rachadinha, né? Perceba a referência. Mas enfim, a corrupção não tem meu termo. Condeno quem não é meu inimigo e aceito e tolero para quem é meus amigos, quem é minha família. Não tem esse termo. Então o imperativo categórico de Immanuel Kant é a consciência do dever. Devemos fazer porque devemos. A nossa racionalidade já diz que isso é o correto. Então é um capítulo que vai discutir bastante isso, nós vamos discutir com mais tempo,
nessa questão. E aí nós vamos ter os 5, 6 e 7. Todas vão tratar o ser humano, mas como uma questão específica. O capítulo 5 vai tratar na questão dos gregos, como os gregos encaravam o ser humano com o aspecto da sua racionalidade, o que define a espécie humana dos outros. A racionalidade. Então o ser humano ele tem uma forma específica de ser racional. A sua capacidade de problematizar, de refletir sobre si mesmo, sobre o mundo, é única, os outros não têm. Então os gregos consideravam isso que era a característica essencial do ser humano, né? E todo o capítulo 5 vai discutir nesse sentido, assim como o capítulo 6 vai discutir já na perspectiva moderna, que o ser humano ele não é só a sua racionalidade, mas sim a sua condição de escolha. O ser humano ser único, porque ele pode escolher, ele pode ser algo entre o animal e entre o sagrado, entre o divino e o profano. Então aí nós vamos ter várias visões baseadas no conceito de Pascal, no conceito de Pico della Mirandola, no pensamento de que a regra de medida do ser humano uns vão falar que a regra de medida do ser humano por ser único, ele pode ter uma conduta que pode se marcar por uma conduta baseada no cristianismo, né? Pegar os valores cristãos para você se guiar, porque você não vai ser feliz se você agir só de uma forma lógica, racional e nem de uma forma instintiva. Então, use a religião para você se guiar, que você vai encontrar a felicidade, né? Pelo menos era a visão de Pascal. Pico della Mirandola vai falar que o ser humano é como se tivesse uma forma única. Todos os seres humanos ele tem uma forma, tá ali, né? Colocado num caráter, numa perspectiva onde ele pode ser o que ele quiser. Então não tem igual um cachorro, igual um cavalo, que eles têm que ser aquilo ali, eles não podem sair daquela forma. Já o ser humano pode sair dessa forma, dessa caixinha, pode ser o que ele quiser. Então a dignidade do ser humano é essa dignidade de ser livre para escolher, né? Então isso é interessante. Aí Max Scheler vai dizer que o ser humano ele tem a sua consciência, tem o seu corpo, as suas vontades, necessidades, mas tem o espírito, que é algo meio mediador ali, que é um diferencial para Max Scheler, é o espírito humano, né? O que une a alma ao corpo e que pode fazer a característica dele ser único. E Ernest Cassirer, ele vai falar que o ser humano é um animal simbólico. A diferença dos outros animais é que nenhum enxerga símbolos, e o ser humano ele dá símbolos para as coisas. A própria escrita é uma forma de símbolo, a religião é um símbolo também, então nós vamos ter várias simbologias, vários significados, significantes, e o ser humano ele vive dando signos e significados para as coisas. Então a capacidade do ser humano é isso, é quando ele vai criar os signos, né, do mito, depois a religião, depois a ciência. Isso daí é a linguagem, a comunicação. Então o ser humano ele vai sempre ter representações. Nós vamos ter aí o capítulo 7, que é o capítulo que vai falar o ser humano como ser social. Nós já falamos disso daí, a época hipermoderna, que gera um hiperindividualismo, e todo mundo quer ser único, quer ser o diferentão, quer ter alguma coisa que os outros não têm, para mostrar que é diferente, e acaba que todo mundo é igual, porque todo mundo quer mostrar a mesma coisa. E todo mundo tem uma característica comum, querer estar conectado o tempo todo, querer ter acesso à informação, à rede de dados, e querer também ter o marketing próprio, fazer o marketing de si mesmo. Então essa é uma visão que vai ser trazida pelo filósofo Lipovetsky no capítulo 4, e que ele vai fazer uma crítica bem direta. E ele vai trazer uma visão da Idade Moderna sobre o indivíduo, né, que cada indivíduo ele vai ter uma perspectiva de que ele é único, é a visão liberal. Então a visão do liberalismo vai considerar cada indivíduo como único e insubstituível, e que o Estado deve garantir os direitos individuais, as liberdades individuais de cada um. Então é um conceito onde vai ter uma visão negativa, uma visão positiva, isso daí vai estar na prova, podem ter certeza, assim como também o coletivismo, que tem uma visão positiva e negativa. Se o individualismo vê positivamente o ser humano como uma ilha, também tem a visão negativa de que cada ser humano pode pensar apenas em si mesmo, não se preocupar com o coletivo. E o coletivismo tem uma visão positiva, que é de pensar no bem comum, no todo, de nós fazermos algo para o bem comum, mas pode ter o negativo, que seria tirar as liberdades individuais, os direitos de liberdade de expressão de cada um. Cada visão tem uma criticidade com relação à outra, né? Uma divisão bem interessante. Mas aí tem a visão do ser humano como ser social, que é a visão de Marx e Engels, que vai estar relacionado aqui, e vai falar do materialismo histórico, de como o ser humano ele pode ser definido pela estrutura econômica, como uma estrutura econômica age na forma dele pensar.
Então nós somos seres sociais porque agimos socialmente no momento que a gente vai viver. Se vivemos numa sociedade que tem um modelo econômico tal, nós podemos ter uma diferença, uma determinação, que vai influenciar inclusive nossos valores. Ou seja, estamos numa sociedade capitalista, a maior parte dos nossos valores são de individualismo. E, inclusive o individualismo é uma ideologia que o ser humano não nasceu individualista, não nasceu egoísta. Então vai dizer que isso é uma influência da nossa forma de mediarmos a sociedade, das nossas relações sociais econômicas vão definir todas as outras estruturas, tá bom? Jurídicas, de religião, valores, conhecimento, felicidade, tudo isso vai ser mediado. Então, é uma visão também interessante que nós vamos discutir bastante. E Lipovetsky no finalzinho vai falar do individualismo, que gera um problema de falta de pertencimento, a ausência de se sentir representado, desligamento do coletivo e hiperconsumo exacerbado, que faz com que o ser humano ele fique refém desse consumismo, desse individualismo e se sinta cada vez mais isolado e mais preso a essa cadeia de valores aí de nossa sociedade hipermoderna, tá bom? É isso, valeu galera, um abraço, até mais, se liga na revisão que eu vou discutir os 4 capítulos com mais calma com vocês e tragam suas dúvidas juntamente com o livro. Abraço!